A estrada. Ela tem um jeito curioso de nos fazer pensar. Quando você engata a primeira marcha, de manhã cedo, sente a textura do volante antigo nas mãos e vê a paisagem começando a correr pela janela. O mundo lá fora parece ficar em silêncio. É só você, a máquina e o horizonte. Tem uma mágica em acordar antes de todo mundo, girar a chave na ignição e escutar aquele motor pesado despertando. É um som que preenche a garagem e avisa que o dia começou de verdade. Hoje, o dia tá lindo. O sol bate no capô, desenhando sombras no painel. O vento entra pela janela e traz aquele cheiro de liberdade que só quem pega a estrada conhece. E a gente percebe que a vida, muitas vezes, é exatamente isso. Não é sobre chegar rápido ao destino, é sobre aproveitar cada quilômetro da jornada. Um Opala não é apenas ferro, vidro e borracha. Ele é um organismo vivo. Ele respira pelo carburador, pulsa nos cilindros e fala pelo escapamento. Ele exige cuidado, exige que você preste atenção aos detalhes. Se você for rude com ele, ele responde à altura. Mas se tratar com respeito, ele te leva até o fim do mundo. A nossa vida é muito parecida com a mecânica desses carros clássicos. Nós também precisamos de manutenção. Nós também precisamos aquecer o motor antes de pegar uma subida íngreme. Quantas vezes a gente sai acelerando no frio da manhã, sem dar aquele tempo para o corpo e para a mente se preparar para o dia? Quantas vezes a gente exige de nós mesmos um desempenho de 6 cilindros? Quando estamos rodando, sinta o carro rodar macio no asfalto. Deixa o sol aquecer. Você tem tempo. Você tem tempo. E falando em tempo, olha para essa estrada. Veja como ela se desenrola à nossa frente. Tem retas, onde a gente pode deixar e relaxar os ombros e apenas curtir o vento. Mas tem curvas fechadas, daquelas que exigem atenção redobrada, freio na medida certa e as 2 mãos firmes no volante. Ninguém gosta das curvas fechadas da vida. A gente prefere as retas, a zona de conforto, mas são as curvas que nos ensinam a dirigir. São nos momentos de instabilidade, quando a traseira do carro ameaça escapar, que a gente descobre a força e a habilidade que tem. Quando você está ao volante de um carro clássico, não tem eletrônica para corrigir seus erros, não tem controle de tração, é você e a física. É a sua intuição contra a inércia. E na vida, meu amigo, a gente também não tem piloto automático. Ninguém vai frear por você quando o obstáculo aparecer de repente. Assuma a direção da sua vida. Sinta o peso das suas escolhas. É difícil manobrar no começo, exige esforço, mas assim que você entra em movimento, a direção fica leve. O segredo não é ficar parado. O movimento facilita tudo. E por falar em movimento, você já reparou na diferença de tamanho entre o para-brisa e o retrovisor? O para-brisa é imenso. Ele te mostra tudo o que está por vir, a imensidão do mundo, as infinitas possibilidades de escolhas que você pode fazer. O retrovisor é pequeno, serve só para você dar uma olhadinha rápida no que ficou para trás, para garantir que está tudo bem, para aprender com as distâncias que você percorreu. Mas tem muita gente que dirige a vida inteira olhando só para o retrovisor.
pessoas presas ao passado, presas àquele buraco em que caíram quilômetros atrás. Se você passar muito tempo olhando para trás, vai inevitavelmente bater no que está bem na sua frente. O que passou, passou. A poeira que o pneu levantou já baixou. O Opala não foi feito para andar de marcha ré. Ele foi feito para rasgar o vento e devorar o asfalto, que está lá na frente. Use o seu passado como referência, não como residência. Mantenha os olhos no para-brisa. O seu futuro é tão vasto e ensolarado quanto essa paisagem que estamos atravessando agora. Acelerar um carro antigo numa rodovia aberta é mais do que um passeio. É um exercício de conexão. Cada trepidação do asfalto, cada barulho do vento, cada alteração no som do motor, tudo isso é informação. O carro fala com você o tempo todo. Os carros modernos são silenciosos demais, macios demais. Eles isolam a estrada. E às vezes, a vida moderna faz a mesma coisa com a gente. Ela nos coloca numa bolha de conforto, onde a gente não sente o vento no rosto, não percebe a mudança de temperatura. A gente se acostuma tanto ao ar-condicionado, no máximo, e os vidros fechados, que esquece como é bom baixar a janela e deixar o ar entrar de verdade. É preciso sentir a vida. É preciso sujar as mãos de graxa, de vez em quando. É preciso entender como as coisas funcionam por baixo do capô. E já que o assunto é motor, deixa eu falar uma coisa que toda a galera opaleira já escutou por aí. Tem muita gente que fala que o Opala 4 cilindros não é Opala, que só vale se for os 6 canecos, que se não tiver o ronco do 4.100, não é a coisa de verdade. E sabe de uma coisa? Deixa essa conversa pra lá. O que importa, meu amigo, é você ter o seu Opala. Não interessa se é 4 cilindros ou se é 6 cilindros, não interessa se é Standard, Commodore, Diplomata ou SS, não interessa se a pintura tá nova ou se ainda tem alguma ferrugem charmosa no cantinho. O que importa é que ele tá na sua garagem, é seu, e você pode rodar com ele quando quiser. O Opala mais valioso é aquele que está na rua, sentindo o vento, levando o dono para passear. O pior Opala do mundo é aquele que está parado, debaixo de uma lona, esperando o dia certo que nunca chega. Então, se o seu é 4 cilindros, acelera ele com orgulho, seja feliz. E se é 6 cilindros, manda ver. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, mas todos rodando a mesma estrada. E essa filosofia vale para a vida toda. Aproveite o que você tem. Aproveite cada momento. Aproveite os amigos que você faz na estrada. Aqueles que param no posto para trocar uma ideia, para olhar o cofre do motor, para perguntar de que ano é o carro. Aproveite aqueles amigos que aparecem nos encontros de carros antigos, debaixo de sol ou de chuva, só para jogar a conversa fora e admirar as máquinas. Aqueles que acenam quando você passa do lado e dão uma buzinadinha de respeito. Isso não tem preço. Essa é a verdadeira comunidade.
Valorize a família que está te esperando em casa quando você volta de viagem. Ou melhor ainda, aquela família que topa entrar no carro com você num domingo de manhã para ir num encontro ou um passeio sem rumo. Faça as coisas que você tem vontade. Não fique adiando. Realize os seus sonhos, seja grande ou pequeno. A vida é igual ao Opala. Ela passa rápido. Então, enquanto o motor está funcionando e o tanque tem combustível, bora rodar, meu amigo. Escute. Apenas escute. O ronco de um motor antigo é uma sinfonia. Ele tem um ritmo próprio. Ele não tenta ser mais rápido do que precisa ser. Ele apenas trabalha constante e forte. Vivemos num mundo barulhento. É um ruído constante que nos ensurdece por dentro. Estar na estrada dentro de um carro como esse é um convite ao silêncio interior. O barulho do motor abafa o ruído do mundo. E quando o mundo se cala, a gente finalmente consegue escutar a nossa própria voz. A gente consegue escutar os nossos sonhos que estavam engavetados. Todo carro antigo, por melhor que seja o cuidado, tem uma história com a ferrugem. A ferrugem é ação do tempo, é natural. Mas se você não tratar, ela consome a lataria. Os nossos sonhos também ferrugem. A rotina é nossa ferrugem. O cansaço, o desânimo, as críticas, tudo isso vai corroendo a nossa vontade de vencer. Aquele projeto incrível que você tinha, como ele está hoje? Está brilhando na garagem ou está coberto por uma lona no fundo do quintal da sua mente? Nunca é tarde por uma restauração. Dá trabalho, muito, exige suor, mas quando você aplica a primeira de mão de tinta nova, a sensação é indescritível. Restaure os seus sonhos. Tire a lona que cobre os seus projetos. Um Opala restaurado brilha mais do que muito carro zero por aí. Um sonho resgatado tem muito mais força do que uma nova ideia. A estrada é solitária, mas ela não precisa ser solitária o tempo todo. Olhe para o banco do carona. Quem está viajando com você? A vida é muito melhor quando a gente tem como quem compartilhar a paisagem. Quando a gente tem alguém para dividir o café posto, para rir das músicas antigas que tocam no rádio. Escolha bem quem viaja com você. Tem gente que senta no carona e só reclama. Essa energia pesa o carro. Mas tem gente que senta ao seu lado e faz a viagem parecer bem mais curta. Gente que tem iniciativa a ir mais longe. Valorize essas pessoas. A estrada é o destino, mas a companhia é o que dá sentido à viagem. A gente tem a mania de ser muito duro com a gente mesmo. A gente cobra a perfeição, mas a beleza de um carro antigo não está na perfeição. Está nas marcas de uso. Está naquele pequeno amassado no para-choque, que conta a história de uma viagem inesquecível. Está nos desgastes do volante, que mostra quantas vezes aquela mão segurou firme a direção. Você também tem as suas marcas, os seus desgastes, e isso não te faz menos valioso. Você tem história para contar. O sol já começa a mudar de tom. A luz vai ficando dourada. As sombras se alongam no asfalto. O fim da tarde na estrada tem uma magia especial. É o momento em que a gente reduz um pouco a velocidade, abaixa o quebra-sol e apenas agradece pelo dia que passou. Não importa quantos quilômetros você rodou hoje. O que importa é que você continuou em movimento.
Você enfrentou os buracos, os desvios e chegou até aqui. Se você, um apaixonado por carros antigos, um dono de Opala ou apenas alguém que parou para assistir esse vídeo e curtir essa paisagem, o recado que a estrada nos dá hoje é simples: viva intensamente. Sinta o vento, escute o motor, acelere fundo nos seus propósitos. Não deixe para fazer aquela viagem incrível no ano que vem. O tempo passa na mesma velocidade que a faixa branca da pista fica para trás. A Rota 82 não tem fim. Ela continua dentro de cada um de nós. Que a sua estrada seja sempre iluminada. Que o seu motor nunca falhe na subida. E que você sempre tenha bons motivos para sorrir ao olhar pelo retrovisor. Acelere. A vida está logo ali, depois da próxima curva. Um grande abraço e boa viagem.